André Mendonça tem uma carta na manga que aterroriza Alcolumbre, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Lauro Jardim revelou na sua coluna no Globo que a oposição já está esfregando as mãos de animação e ansiedade, esperando o ministro André Mendonça usar um trunfo poderoso que ele tem. Não, eles têm que ser enxotados da Suprema Corte. Eles têm que sentar no banco dos réus. E, eventualmente, se o Brasil realmente quiser um dia se tornar um país sério, serem presos. Eles tinham que ser presos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Quebra de sigilo de Moraes e Viviane é protocolada por deputado. É isso mesmo. Kim Kataguiri protocolou 2 requerimentos na CPMI do INSS. Os documentos solicitaram a quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do magistrado. O deputado federal apresentou os pedidos na terça-feira. Viviane Barsi de Moraes é sócia do escritório Barsi de Moraes de Advogados. A advogada recebeu 80,2 milhões de reais do Banco Master por 22 meses de serviços prestados à instituição. O parlamentar solicitou ao COAF a elaboração de relatórios de inteligência financeira sobre Viviane Barsi de Moraes. O pedido abrange a quebra de sigilos bancário e fiscal para rastrear a origem e o destino dos recursos recebidos pela advogada. A investigação busca mapear o fluxo completo das movimentações financeiras relacionadas aos valores transferidos. O segundo requerimento visa verificar eventual conexão patrimonial entre o ministro Alexandre de Moraes e os valores movimentados por sua esposa. Kataguiri afirma que é necessário apurar se houve comunhão de recursos entre o casal. A investigação também pretende identificar possível trânsito de valores entre contas e o uso das quantias para aquisição de bens em nome do magistrado. O ministro André Mendonça estabeleceu um prazo de 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, realizar a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. O Supremo Tribunal Federal deverá deliberar sobre a continuidade dos trabalhos do colegiado. A decisão será tomada em sessão presencial. A prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito depende da análise dos ministros da Corte. E Girão pede ao STF a abertura de CPI do Banco Master. Senador se pronunciou nesta quarta-feira. O senador Eduardo Girão disse ter acionado o Supremo Tribunal Federal para garantir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as fraudes do Banco Master, liquidado pelo Banco Central. Segundo o parlamentar, o requerimento de criação da CPI tem apoio da maioria dos senadores. A parte boa dessa notícia é que quem deve analisar esse pedido é o ministro André Mendonça. André Mendonça tem uma carta na manga que aterroriza Alcolumbre, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Lauro Jardim revelou na sua coluna no Globo que a oposição já está esfregando as mãos de animação e ansiedade, esperando o ministro André Mendonça usar um trunfo poderoso que ele tem. E eu vou te mostrar que trunfo que é esse agora. Você lembra que tem 3 grandes CPIs importantes hoje em dia, né? Que estão aí no debate público. A primeira é a do INSS, que investiga o Lulinha. Aí você tem outra, do crime organizado, que roda lá no Senado, que avança sobre o Master. E você tem a CPMI do próprio Master, que está para ser instalada, com assinaturas mais do que suficientes. Mas o presidente do Senado está enrolando para instalar ela. Agora vamos tratar dessa terceira, a CPMI do caso Master. E olha aqui um resumo do resumo para vocês. Vocês lembram que o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a CPI do Master na Câmara, o que fez a oposição entrar com mandado de segurança no Supremo, que caiu com o ministro Cristiano Zanin. Aí o Cristiano Zanin tinha negado o pedido. Você lembra disso? Pois bem, tem uma nova tentativa agora de instalar essa CPMI no Congresso, Câmara e Senado junto. Só que agora era focada 100% no ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master lá no Supremo. Há cerca de 2 semanas, parlamentares da oposição entraram com mandado de segurança pedindo que Alcolumbre convoque sessão e leia o requerimento de criação da CPMI do Master, que foi protocolado em fevereiro, e instale a CPMI.
Os parlamentares eles pediram a distribuição lá no Supremo direcionada para o Mendonça, por dependência, já que ele é o relator do caso Master no Supremo. Ou seja, o pedido agora cairia direto no colo do ministro Mendonça. O argumento técnico é que o trabalho da CPMI e do Master pode interferir, auxiliar, ajudar, apoiar diretamente a investigação em curso do caso Master. E por que a oposição está confiante, está animada, hein? Porque Mendonça, na decisão sobre a CPI do INSS, agora recente, a outra CPI, ele aceitou exatamente esse tipo de argumento para prorrogar a CPI do INSS. Ele citou uma omissão do Alcolumbre em prorrogar a CPI da INSS e determinou a sua prorrogação. A coluna aqui do Lauro Jardim, ela menciona isto aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Parlamentares avaliam que a fundamentação do Mendonça vai ao encontro do argumento suscitado pelo grupo no caso Master. Ou seja, o que o Mendonça decidiu no caso da CPI do INSS, da prorrogação, casa com o que eles estão pedindo no caso da CPMI do Master. Ou seja, se o Mendonça foi sensível ao argumento de omissão do presidente do Senado na CPI do INSS, tecnicamente ele deve ser sensível ao mesmo argumento no caso da CPMI do caso Master. É um princípio aí de coerência jurisprudencial. Casos similares devem ter decisões similares. Mas e a rejeição anterior do mandado de segurança do Zanin? Não embola o meio de campo? Olha, a oposição corretamente aponta diferenças técnicas relevantes entre um caso e outro. Além disso, o Zanin ele não analisou o mérito do mandado de segurança, ele não foi para o mérito para analisar se devia ou não instalar a CPMI do caso Master. E assim, como ele não analisou mérito, ele não se tornou prevento, ou seja, ele não se tornou juiz para essa questão, o que deixa a porta aberta agora para o Mendonça decidir. Além disso, o Zanin ele focou numa resistência pessoal do Hugo Motta, enquanto o novo pedido agora foca na omissão do Alcolumbre em convocar a sessão do Congresso. E tem um movimento importante dos bastidores. Gente, na semana passada, o advogado Eduardo Borgo ele despachou diretamente com o juiz do gabinete do Mendonça e reforçou a tese. Isso mostra que tem uma articulação ativa para que Mendonça receba, autue, decida favoravelmente. E a expectativa é de que André Mendonça receba esse mandado de segurança, mande autuar e peça informações ao Alcolumbre, o que já seria um sinal positivo. Se Mendonça aplicar a mesma lógica do INSS para o caso Master, a CPMI do Master pode finalmente sair do papel e se Brasília já estava tremendo, gente, ela vai rachar com mais esse novo desdobramento. Vai ser um terremoto. Conta aí para mim nos comentários. Você acha que o Mendonça vai instalar a CPMI do caso Master? Consta, quero aproveitar a tua companhia também para a gente voltar para o assunto que é destaque aqui no programa de hoje. Questão do Banco Master e a defesa de Vorcaro preparando aí todo um material, seria um dossiê que demonstra a relação de Daniel Vorcaro com a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. Teriam sido aí quase 40 pareceres e foram realizadas aí quase 80 reuniões. Você acredita que isso já deve ficar de fato mais exposto desde o começo da delação, essa relação que é a raiz que todo brasileiro hoje quer entender, né, como é que funcionava essa relação Vorcaro-Moraes? Ah, sem dúvida, né? Essa é a prioridade, né? A gente quer chegar no fundo dessa questão aí, né? Bom, em primeiro lugar, deixa eu dar os parabéns para o Fred, eu não sabia aniversário dele hoje, então parabéns, felicidades e tudo de bom aí, Fred. Olha, Mari, o Brasil, e eu digo isso porque, claro, eu sou perseguido pelo Alexandre de Moraes, estou sem passaporte até hoje, fiquei 3 anos sem rede social no Brasil e sem conta bancária. Então, pessoas da minha família, do meu entorno, obviamente, eles não têm como não entender o que aconteceu no Brasil, né? Mesmo os menos politizados. E eu tenho parentes que não acompanham no dia a dia, sem rodeios e tudo, para estar bem informado, né? De vez em quando dão uma lida ali ou assistem aqueles canais, enfim, questionáveis e acham que estão por dentro das coisas. Mas eu soube de parentes meus que pessoas dos seus ciclos, né, ficaram muito decepcionadas com Alexandre de Moraes quando veio essa história do contrato de 129 milhões. Ficaram muito decepcionadas, né? E é curioso você pensar nisso, porque a gente às vezes toma como premissa, né, que as pessoas estão bem informadas como nós, né? E muita gente não está, tem muita gente alienada. Então tem muita gente que não sabe quem é Débora do Batom direito,
não se importou com esse assunto, acompanhou de vez em quando ali pela Globo News e achou que o Moraes estava salvando a democracia de golpistas, né? E de repente, quando vem escândalo de corrupção, essa marca forte, né, que resgata aquele sentimento da época da Lava Jato e tudo, né? Um bando de ladrão, de corrupto espalhado pelos 3 poderes, né, se lambuzando com um banqueiro fraudulento que gostava de festinha, médio que não necessariamente se importa muito por política, ou daquela turma meio esquerda caviar, que tem uma visão meio estética de mundo, gosta de conversar política só nos jantares inteligentinhos, né, e sempre com uma visão produzida, moldada pela Globo, né? Essa gente está caindo a ficha deles, né? Então, assim, esse escândalo do Master envolvendo o Alexandre de Moraes é algo que furou bolhas, que chegou a muito mais gente e decepcionou gente que achava que o Moraes tinha um papel importante para defender alguma instituição nesse país e não para perseguir desafetos, né, e jornalistas. Então, essa gente está acordando. As investigações precisam ir a fundo nesse caso, né? Muita gente fala de acordão, de fritar o Toffoli, que também foi pego com batom na cueca, mas proteger de alguma forma o Alexandre de Moraes e tudo. Nós não podemos compactuar com isso, não podemos aceitar uma coisa dessas no Brasil. É avacalhação demais, né? Então, a delação do Daniel Vorcaro precisa passar, né, pela entrega de documentos, de provas, de evidências da participação nesses esquemas todos, do que ele realmente estava comprando com essa montanha de dinheiro da família Moraes. E a gente sabe que estava comprando influência, lobby, podendo cobrar, né, no dia da prisão dele, que ele já sabia, né? E aí, vai bloquear? Né? É isso que a gente quer que seja delatado, entre outras coisas, mas isso é fundamental, né? Então, eu espero que esse dossiê venha recheado, né, de evidências, provas, e alguns dizem até que até os 129 milhões seriam apenas uma parte, né, desse acordo. Imagina uma coisa dessa. Eu venho mantendo aqui a minha postura, né, minha coerência de que nem é preciso mais nada, basta esse contrato para o Alexandre de Moraes, em qualquer país sério do mundo, já ter sido retirado do STF e está no banco dos réus, né, sendo investigado. Mas isso aqui é Brasil, isso aí é Brasil, né? E todo cuidado é pouco, porque é muita gente envolvida e vai ter gente que vai querer tocar uma operação abafa. Então, a Polícia Federal vai ter que ter uma ala ali muito resiliente, o André Mendonça vai ter que ser um ministro muito corajoso, independente, né? E essas investigações vão ter que correr seu curso, uma delação que exige do Vorcaro que ele entregue realmente aquilo que ele sabe que ele fez, né? E que ele tem provas, e parece que ele documentava muita coisa, porque esse papinho de entregar alguns políticos aí do Centrão, sem tanta relevância, e deixar por isso mesmo, isso não dá, né? Ou o Gilmar Mendes pensando lá na frente em anular tudo, também é um escárnio, né? Então, eu acho que é preciso investigar, punir Alexandre de Moraes, né? Porque só assim o brasileiro vai voltar a alimentar a esperança de que a gente possa ter um dia um Estado de direito e não um Estado de exceção que vivemos hoje. Excelente, Consta. Como é que você tem visto também que um dos destaques hoje é a tentativa, um possível racha aí no Supremo Tribunal Federal, a tentativa de alguns dos ministros que teriam já se reunido há alguns dias, ali Zanin, Gilmar Mendes, Moraes e Dino, para pressionar Edson Fachin em relação a Mendonça, tentando uma proteção, uma blindagem, digamos assim, da instituição. O quanto que o Mendonça está incomodando na prática aí os outros ministros? Eu não tenho a menor dúvida que está incomodando muito, né? Muito. E quando a gente depende do Edson Fachin como moralizador do Supremo, né, a gente fica realmente receoso com toda a razão. Ele foi o garoto propaganda da Dilma, é simpatizante do MST, é o responsável pela soltura e elegibilidade do Lula, né? Então, não dá para confiar no Edson Fachin, que está preocupado e obcecado até, eu diria, com o código de conduta, né? Quando temos aí 129 milhões de motivos para entender que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, veja,
É até ridículo eles colocarem dessa forma, né? Preservar a instituição. A única maneira de preservar a instituição STF, que é uma instituição fundamental para a República, né, e que está pessimamente avaliada pela população, a última pesquisa mostra 60% desconfiando do Supremo, né? A única forma de você resgatar a confiança é punindo aqueles que foram pegos com batom na cueca. O Alexandre de Moraes já devia ter sido punido antes por outras questões. Abuso de poder, arbítrio, ele recebeu uma lei Magnitsky da maior democracia do mundo por conta disso, né, direitos humanos desrespeitados. Ele já devia ter sido punido por isso. Mas agora nós temos um caso de corrupção. Um banqueiro fraudulento mandava mensagem para o seu telefone no dia que sabia que ia ser preso, perguntando, e aí, vai bloquear? E pagava para ele 129 milhões num contrato fajuto, claro, todo mundo sabe, com o escritório da família, dos filhos e da mulher, para preparar um texto de compliance do banco, que está sendo investigado na operação chamada Compliance Zero, né? Então, é tudo ridículo. É óbvio que a única forma de restaurar a credibilidade do STF é punindo esses ministros, esses frutos podres que estão infiltrados lá, encastelados no STF. O papinho do Fachin é um papinho de quem quer apagar incêndio com um copo d'água. Né? Vamos aqui aprovar um código de conduta, vamos conversar, vamos pressionar o André Mendonça para que poupem os ministros, porque o STF já está com a imagem muito abalada, muito chamuscada. Pô, o cara está falando isso e o STF está em chamas atrás, né? Quer dizer, é ridículo. Está com a imagem chamuscada porque foi incendiado por corruptos, autoritários, que criaram inquéritos abusivos de fim do mundo há 7 anos, perseguindo jornalistas, perseguindo Elon Musk, uma megalomania insana, punindo de forma totalmente arbitrária o Felipe Martins, o próprio Bolsonaro e seu entorno. É por isso que está chamuscada a imagem do STF. E aí a solução do Fachin é poupar os ministros responsáveis por isso? Não, eles têm que ser enxotados da Suprema Corte. Eles têm que sentar no banco dos réus. E, eventualmente, se o Brasil realmente quiser um dia se tornar um país sério, serem presos. Eles tinham que ser presos. Né? Com o que a gente tem até agora, a gente já pode concluir isso. Então, de novo, né, eu vejo com preocupação as movimentações ali, quando envolve Gilmar Mendes, o homem dos bastidores, né, o que criou a tese para anular a Lava Jato, o garantista de ocasião, né, se movimentando nos bastidores e trazendo o Fachin para o seu lado para tentar pressionar o André Mendonça, que está meio isoladão, né, a gente vê com muita preocupação, a gente ora, reza para que o André Mendonça tenha a coragem para seguir adiante com o que tem que ser feito e que, de preferência, evite pegar voos pelos próximos meses. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!